Que a paz do Cristo esteja conosco. Mais uma vez, temos a oportunidade de nos reencontrarmos no propósito de estender os nossos conhecimentos acerca da doutrina espírita. E vamos então agradecendo esta oportunidade bendita. Para isso, elevemos os nossos pensamentos ao Criador. Imaginemos a figura do Mestre Jesus. O objetivo é entrarmos na sua sintonia de paz, de equilíbrio e de tranquilidade. Com os pensamentos elevados, imaginando Jesus, vamos agradecendo aos nossos companheirinhos espirituais, aos mentores espirituais do lar de Jesus, que sempre nos acolhem. Vamos agradecendo a oportunidade bendita de nos sintonizarmos nesses mesmos objetivos e vamos pedindo permissão a esses companheiros para que possamos dar por iniciado de nossa parte o estudo de hoje. Graças a Deus. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o livro A Gênese, de Allan Kardec. Mais especificamente, vamos comentar sobre o capítulo 18. Como o capítulo é extenso, nós vamos nos fixar em pandemia e transição planetária. Primeiramente, vamos iniciar com um questionamento. A pandemia é um sinal da regeneração planetária? Com certeza, esta é uma pergunta que muitos de nós já fizemos durante este momento que estamos passando. A resposta não é exatamente aquela que gostaríamos de ouvir. A resposta é sim e não. Não ajuda muito. Na verdade, desde a vinda de Kardec, a regeneração já existe. Esta regeneração está se dando em um longo período. Ela não acontecerá do dia para a noite. É uma transição lenta e gradual. A pandemia faz parte deste momento de transição. É um dos atributos, é uma das situações que fazem com que nós venhamos a raciocinar, a questionar os acontecimentos e a rever as nossas atitudes. Por isso, ela faz parte também deste processo de regeneração. Mas muitas outras oportunidades nós temos de fazer esta reflexão em muitas outras situações, algumas particulares, outras coletivas. Por isso dizemos sim e não. Não é ela que vai determinar o processo, mas dentre tantas outras coisas, ela faz parte de um dos atributos que vão nos levar a esta regeneração. Primeiro, pensemos na lei do progresso. O planeta progride fisicamente. Como que um planeta pode progredir fisicamente? Pela transformação dos seus componentes. À medida que os seres vivos, à medida que a natureza,
à medida que tudo aquilo que compõe o planeta vai se transformando, o resultado de tudo isso é o progresso, é a transformação do planeta. E ele progride moralmente pela depuração dos espíritos aqui encarnados, dos quais nós fazemos parte, e também dos nossos companheiros desencarnados. Nós sabemos que nós vivemos em sintonia e que esta sintonia traz próximos a nós companheirinhos espirituais que estão na mesma faixa vibratória. Então, na medida que nós vamos evoluindo, por afinidade, esses espíritos que compõem a parte espiritual do planeta vão evoluindo também. Se não pela simples similaridade, também por acompanharem o nosso progresso. Nós interagimos com eles e eles interagem conosco. Portanto, a evolução é de ambos os lados. Fisicamente, há a evolução científica. Moralmente, o desenvolvimento da inteligência, o desenvolvimento do senso moral, o abrandamento dos costumes, tudo isso vai fazendo com que esta evolução, esta regeneração aconteça. Agora, o grande desafio é reinar a caridade e a fraternidade. Na verdade, esses são os objetivos, pois quando reinar a caridade, a fraternidade, aí sim nós estaremos em condições de habitarmos, de vivermos em uma sociedade melhor. É preciso, antes de mais nada, destruir tudo aquilo que superexcita o egoísmo e o orgulho, que ainda são o nosso grande problema. Das lutas de ideias surgirão acontecimentos anunciados e não catástrofes. Isso porque muitas pessoas acham que a transformação do mundo se daria por grandes cataclismas, mas isso não vai acontecer, porque o período das catástrofes era para a formação da Terra, para a consolidação, para a apropriação do planeta, para que pudesse receber os seres vivos como eles são. Agora é simplesmente para agitar a humanidade. Não é mais necessário a catástrofe, são necessários agora os pensamentos, o raciocínio, a busca de melhores condições de interação humana, coisa que nós estamos aprendendo e que a pandemia é uma daquelas com as quais nós estamos refletindo acerca do nosso próximo, do cuidado com ele, do zelo, da caridade, da compreensão. Então, esta é a transformação que nós estamos passando agora. A vida espiritual, entendamos, é a vida normal. A vida eterna é a vida normal. E nós estamos num processo de preparação para ela. Nós sentimos o progresso quando nós vemos as leis penais mais humanizadas, quando nós observamos o preconceito se enfraquecendo, ou pelo menos sendo questionado. Quando nós olhamos uma sociedade que já se preocupa com o próximo, já se preocupa com os animais, já se preocupa com a natureza. Temos muito que aprender
e muito o que fazer. Mas se olharmos para a história, nós vamos ver que há 100 anos atrás, nós éramos muito mais embrutecidos. Hoje já temos essas preocupações. Dizer que a humanidade está madura para a regeneração não é o mesmo que dizer que todos os indivíduos estão. Sabemos que algumas criaturas ainda não estão nesse diapasão. Sabemos ainda que existem um número considerável de criaturas que não estão acompanhando este progresso que nós estamos mencionando agora. Mas a humanidade como um todo já vai atingindo um certo grau de maturidade. Nós não podemos esquecer os nossos companheiros de vidas passadas que já retornaram para a pátria espiritual e que já apresentavam um comportamento mais bem definido do que muitos que agora têm. Portanto, somatório das pessoas que estão acompanhando esta evolução do planeta aqui e que nós acompanhamos, e essas que já retornaram à pátria espiritual nessas mesmas condições, já formam um número suficiente para que possamos ter um mundo regenerado. A geração nova. Os que fazem o mal pelo mal irão expiar seu endurecimento em mundos inferiores, ou ainda entre raças inferiores. Raças inferiores, estou me referindo a menos evoluídas. Os silvícolas, né? Os aborígenes e outras sociedades ainda que se encontram num nível de evolução um pouco anterior àquele com que o planeta, de um modo geral, estão. E este processo se dá naturalmente, sendo que estas pessoas, para nós embrutecidas, que lá renascem, elas acabam, pelo seu desenvolvimento intelectual e pelo contato que já tiveram com o desenvolvimento moral, elas acabam por levar o progresso a essas pessoas. E é assim que, mais uma vez, Deus, através de suas leis, consegue tirar o bem até do mal. O que distingue espíritos atrasados é a revolta contra Deus, a dificuldade em aceitar a sua superioridade, a seguir paixões degradantes, manter o egoísmo, o orgulho, o apego aos bens materiais e tudo isso que nos remete a sentimentos exclusivamente ligados à matéria. As emigrações coletivas não promovem apenas a saída, mas a transformação mais rápida da população, libertando-as das más influências. A mudança vai se dando lenta e gradualmente. As pessoas que não estão mais em consonância com a evolução do planeta, a partir do momento que elas vão desencarnando, elas já vão sendo preparadas para o reencarne nesses outros lugares que estão mais em acordo com a sua evolução. E aqueles irmãos que já estão preparados para viver no mundo de regeneração vão reencarnando, de tal maneira que esta substituição vai se dando lenta e gradualmente. Mas, pelo acúmulo de pessoas com os mesmos objetivos, ela vai fazendo com que essa transformação seja mais rápida, porque os hábitos, as atitudes começam a se transformar, as más influências, as más tendências
vão se esvaindo, as influências positivas vão chegando e, portanto, assim, o mundo como um todo vai se melhorando. A mudança vai acontecendo. É imperioso se lembrar que a lei de Deus é extremamente justa, extremamente boa. E muitas pessoas são más pela influência que elas recebem. É diferente daquelas que são más gratuitamente. Nós, ainda na nossa pequenez de evolução moral, temos dificuldade para observar essas diferenças. Mas a lei de Deus, que é soberanamente boa e justa, ela vai levar em consideração essas diferenças. E muitos desses que agiram mal, mas não por ter o instinto, não por ter o desejo de assim serem, mas pelas suas influências, não podem ter o mesmo tratamento aos olhos de Deus do que aquele que faz o mal por prazer, por simplesmente gostar de fazer e de influenciar o errado. A transformação vai então ocorrendo naturalmente, reencarnando espíritos mais evoluídos e os desencarnados distantes dessa meta, reencarnando em lugares, em mundos adequados à sua evolução atual. É assim, então, meus queridos companheiros, que o mundo vai se transformando e é chegado o momento aonde, num futuro próximo, nós seremos sim um planeta de regeneração. Todos aqueles que aproveitarem as oportunidades, que se dedicarem ao bem comum, que lutarem pela sua reforma interior, terão a oportunidade de ocupar este planeta de regeneração. Aqueles que insistirem no mal, aqueles que insistirem em não aproveitar as oportunidades, continuarão tendo as suas oportunidades. Porém, precisarão se distanciar daqueles que já se encontram em um estágio evoluído maior. E, portanto, esses que não acompanharem o desenvolvimento, a evolução do planeta, terão planetas na sua mesma faixa evolutiva, dando-lhes assim a oportunidade de continuarem a sua evolução, de levarem a evolução para esses povos relativamente mais atrasados. É assim que Deus vai operando as transformações. E como dissemos no início, a pandemia que nós estamos passando é um momento de reflexão. Então, se nós, a partir das nossas reflexões, e sobre a pandemia é uma delas, aproveitarmos as reflexões, não só para o nosso conhecimento, mas principalmente para o nosso conhecimento e para a nossa prática melhor, nós vamos aproveitando as oportunidades e, quem sabe, estaremos credenciados a habitar esse mundo de regeneração, aonde, é claro, ainda existirá o mal, mas não será mais em predominância. O mundo que nos encontramos agora, existe a predominância do mal sobre o bem. O mundo de regeneração, ainda existirá o mal, mas não existirá mais a predominância dele. O amor ao próximo, o respeito às pessoas e a fé irão prevalecer. Graças a Deus. Que assim seja. Aproveitemos agora a oportunidade bendita de sermos úteis, de podermos partilhar o nosso amor, o nosso carinho, o nosso respeito.
e todas as energias mais nobres que pudermos emitir. Faremos agora as vibrações. A partir deste momento, fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai, Jesus e todas as equipes espirituais desta casa, nós vamos vibrar. E vibrar é desejar os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício deste mundo que habitamos. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar por todas as religiões e por todos os espíritos com tarefas evangelizadoras. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando seu contorno todo iluminado. Que essa luz seja forte para iluminar nossos governantes, envolvendo-os para que governe com sabedoria e com justiça. Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem as dores da alma e do corpo físico. Por esta casa que nos acolhe e por todas as assistências aqui realizadas. Vamos vibrar por todos os lares da terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia. Pelos nomes colocados na caixa de vibração, para que sejam envolvidos em bênçãos de paz, de amor e de alívio. Pelo nosso lar e pelos entes queridos, imaginando a figura meiga de Jesus entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz que ilumina todos os ambientes e transborda por portas e janelas, envolvendo a todos os nossos vizinhos. Vibremos por todos os nossos irmãos, principalmente os que se encontram enfermos. Vibremos por todos nós que estamos aqui reunidos em nome de Jesus, para que nos mantenhamos em serenidade, fortalecidos na fé e na confiança. Que recebamos, neste momento, as bênçãos do alto, com energias benéficas de sustentação e amparo. Que assim seja, graças a Deus.